eles foram responsáveis pela crucifixão de Cristo. E outros foram personagens que foram transformados pelo poder da cruz, certo? Então agora vamos fazer uma oração antes de começar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por cada um que veio aqui em tua presença. Agora, Senhor, vamos abrir a tua palavra, vamos estudar sobre esse personagem e que nós possamos aprender com ele, Senhor, e a não seguir o exemplo dele, e que o teu sacrifício, Senhor, possa tocar o nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o tema é esse, o drama da paixão. Vamos estudar a vida de vários personagens. Ontem nós estudamos, no sábado de manhã, nós já estudamos sobre a cruz. Nós já vimos os detalhes da crucifixão, como foi ali o processo da morte de Jesus. Nós começamos já pelo jeito inverso. Toda Semana Santa a gente só vai falar da cruz na sexta-feira, ou senão no sábado. Mas esse ano começamos com a ordem inversa. Primeiro falamos sobre a cruz, cada noite vamos estudar um personagem diferente. E hoje nós vamos estudar um personagem mais polêmico, mais controverso da Semana Santa e da Paixão, porque nós vamos começar a estudar a vida de Judas. Judas, o beijo da morte. Certo? Então vamos primeiro conhecer quem é Judas. Vamos entender quem foi esse personagem. Judas é um nome que você com certeza não daria para o seu filho, né? É um nome que foi queimado, foi um nome que foi completamente esquecido, e ninguém tem coragem de colocar esse nome, porque esse nome virou símbolo de traidor, símbolo de uma pessoa que não vale nada. Então, Judas carrega com ele o maior exemplo de uma pessoa que rejeitou a graça de Deus, certo? Então, o nome Judas era um nome bastante comum. O nome Judas era um nome bastante comum no tempo de Jesus. Por quê? Porque um pouco antes de Jesus nascer, teve um líder, um homem que liderou uma rebelião, o nome dele era Judas Macabeu, e muitas crianças receberam o nome de Judas em homenagem a essa pessoa. E na Bíblia tem vários nomes repetidos, você já deve ter percebido. Tem várias pessoas chamadas João, tem várias pessoas chamadas Simão, e tem várias pessoas chamadas Judas também. Isso a gente pensa que é uma coisa estranha, mas hoje em dia também nós temos muitos nomes que são repetidos, muitas pessoas que têm vários nomes repetidos. Numa sala de aula tem vários Filipes, tem várias Marias Eduardas, né? Então, várias Anas, Maria Clara, são nomes comuns no dia de hoje. Pois é, o seu. Então, gente, naquela época tinha nomes repetidos e hoje tem também. Então, o nome de Judas, ele é uma variação do nome Judá. Judá era dos filhos de Jacó. E o nome Judá significa o Senhor guia. O Senhor é a minha guia, certo? Então, o nome Judas é uma variação do nome Judá. Isso é uma ironia até com o destino de Judas. Conhecendo o que Judas ia fazer lá na frente, quando a gente sabe o significado do nome dele, a gente percebe que isso é uma certa ironia com o destino dele. E Judas tem sempre um sobrenome, tem Judas Iscariotes. Iscariotes quer dizer o lugar de onde ele nasceu. Ele é de uma vila, de um vilarejo chamado Queriote. Então era Judas da vila de Queriote. Assim como muitas pessoas chamam Jesus de Nazaré, Judas também é conhecido por vir desse lugar, dessa vila, certo? Então, agora vocês conheceram um pouquinho sobre a origem de Judas. Pouco se sabe como foi que Judas foi integrado ao grupo dos discípulos. Acredita-se que Judas foi o único discípulo que se voluntariou, ele se candidatou para fazer parte dos 12.
Você pode perceber que todos os 12, Jesus foi chamando. Jesus chegou na praia, chamou Pedro e João, começaram a seguir. Jesus foi na coletoria, chamou Mateus e ele começou a seguir. Cada um dos discípulos, Jesus foi chamando de onde eles estavam e eles foram vindo. Mas Judas foi o único discípulo que se candidatou, que se voluntariou para fazer parte dos 12. E tem um detalhe sobre Judas, o detalhe é mais. A maioria dos discípulos, eles eram galileus. Judas era o único discípulo que era da Judéia. E o que é que isso quer dizer? O que é que isso influencia? Eu já expliquei aqui outras vezes que a Judéia e a Galileia é como se fosse nos dias de hoje. A Judéia é como se fosse o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e a Galileia é como se fosse o Nordeste. No Brasil não se tem esse estigma de que os nordestinos são atrasados, que aqui é tudo, o pessoal é tudo com aquele chapéu de cangaceiro, o pessoal não sabe falar direito, o pessoal é analfabeto. Então, a ideia que os judeus tinham dos galileus é que todos os galileus eram assim. E que os judeus é que eles eram desenvolvidos, que eles eram da elite. Então, no grupo dos 12, é provável que Judas tinha um destaque especial, porque ele era o único judeu do grupo dos 12. Então, todo mundo tinha essa admiração, essa contemplação por Judas, por achar que ele era superior pela região onde ele vinha. Certo? Então, gente, esse é um panorama de quem era Judas. Certo? Então, Judas ele se sentiu atraído pelas palavras de Jesus. Judas ele se sentiu comovido, ele se sentiu impressionado pelo discurso de Jesus. Ele via que Jesus era um Messias diferente, ele sentiu uma doçura. Até porque Jesus ele tinha um poder de atração superior a qualquer outro mestre. Qualquer pessoa que ouvia um fariseu falar e Jesus falar, sentia uma diferença absurda. Porque o fariseu falava da boca para fora e Jesus falava com autenticidade, Jesus falava com sinceridade e tocava o coração dos ouvintes. Então Judas foi tocado pelas palavras de Jesus e começou a seguir ele. Só que Judas tinha dois problemas. Judas ele tinha ambição, ele era uma pessoa ambiciosa e também ele era uma pessoa gananciosa. O que é ganância? Ganância é o amor ao dinheiro. Judas desde sempre tinha esse problema. Ele era fissurado pelo dinheiro. Ele vivia em torno do dinheiro e pelo poder. Tudo que ele queria era riquezas e poder. Então, ao se juntar a Jesus, o objetivo dele era que quando Jesus se tornasse o rei de Israel, Judas também tivesse poder ali junto com Jesus. Porque todos vocês sabem que a ideia que as pessoas tinham do Messias é que o Messias ia vir para libertar o povo de Israel do poder dos romanos. Então todos os discípulos, inclusive Judas, tinham a mentalidade de que Jesus ia para fazer isso. Então Judas se juntou a Jesus com esse objetivo. Mas aí, gente, conforme a gente vai avançando na história, conforme a gente vai estudando os evangelhos, a gente percebe que Judas começou a notar que Jesus não ia pelo caminho que ele estava esperando. Porque algumas dúvidas começaram a vir na mente de Judas. Primeiro, todos os messias que surgiram até agora, eles juntavam um exército, eles juntavam um grupo de soldados e atacavam Roma. Então, acho que isso vocês não sabiam, mas não era só Jesus que era conhecido como Messias. Na época de Jesus teve uma febre de Messias. Muita gente surgia dizendo que era o próximo Messias e tal. Eles juntavam um grupo de gente e atacavam os romanos. Só que na mesma hora que eles surgiam, eles imediatamente se acabavam, porque os romanos iam e destruíam esses rebeldes. Então, para as pessoas, Jesus era só mais um Messias. Só que Judas foi percebendo que o jeito de Jesus agir era totalmente diferente. Em nenhum momento Jesus juntou um exército, em nenhum momento Jesus falava de violência, em nenhum momento Jesus falava contra Roma. Tudo Jesus falava sobre amor, era chamando as pessoas para uma montanha, dizendo para olhar os lírios do campo, olhar para as aves do céu, ore pelos seus inimigos, ame aquele que persegue você. Então Judas começou a achar aquilo muito estranho. Para um Messias ele não está dizendo nada. Pelo menos nada que eu estou esperando. Eu esperava uma pessoa totalmente diferente e ele está trazendo um discurso totalmente mais burrice. E ele está trazendo um discurso muito
muito pacifista. Eu quero é guerra, eu quero é violência. Era esse o desejo no coração de Judas. E outra coisa, Judas começou a pensar assim: se esse Messias, ele quer construir um reino, por que ele chamou 12 pessoas totalmente diferentes, sendo que dessas 12, 11 são semi-analfabetas, 11 são da Galileia? E tem aquela teoria que todos vocês já ouviram, que os discípulos eles eram de uma idade que a gente não esperava, eles são de 16 a 18 anos. Então, como é que para construir um reino o Messias chama 12 adolescentes, 12 jovens? Então Judas ficava se perguntando: por que Jesus chama 12 pessoas desse jeito, sem experiência, sem nenhum conhecimento de guerra, e essas pessoas aqui vão ajudar ele a construir um novo reino de Israel? Então essas coisas começaram a vir na mente de Judas, certo? Então, gente, Judas começou agora a questionar, começou agora a alimentar esse sentimento de dúvida no coração dele, certo? E Jesus começou a perceber isso. Jesus começou a perceber que Judas era assim. Na verdade, Jesus sempre soube quem era Judas. Jesus sempre soube o que tinha no coração de Judas. Desde o momento em que Judas se prontificou para pertencer aos 12, Jesus já sabia o destino dele. Agora, gente, quando a gente tem no nosso grupo de pessoas que a gente lidera, que a gente tem influência, tem aquela pessoa que a gente sabe que nos odeia. Normalmente a gente afasta aquela pessoa e deixa só aqueles que a gente gosta, não é? Essa pessoa que eu não gosto, eu vou deixar ela escanteio e vou ficar só com o meu grupinho aqui, só com o meu cafofo, só com os meus, né? Mas Jesus, em nenhum momento, deu a entender de que ele favorecia um discípulo mais do que o outro, ou então de que Judas era discriminado. O tempo todo, Jesus incluiu Judas no mesmo privilégio que os outros, certo? Para não ficar só eu falando, vamos para Mateus 10. Mateus capítulo 10. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus capítulo 10. Tem uma coisa que Jesus fez, uma atitude que ele tem no capítulo 10, que mostra o quanto ele deu chances para Judas. Vocês vão ver nessa mensagem que Judas não teve desculpa de Jesus privilegiar um e esquecer dele. Judas teve as mesmas chances que os outros. Olha aí. Mateus capítulo 10. Vamos ver aí agora o verso de 1 ao 4. Diz assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Olha aí, olha que interessante isso aqui. Teve um momento que Jesus pegou os 12 apóstolos e dividiu eles em duplas, 6 duplas de 2. Dupla de 2, né? 6 duplas. E aí ele mandou essas duplas para irem para as cidades. Para fazer o quê? Para pregarem, repetir as palavras dele e para curar. Então imagine, cada apóstolo recebeu poder para curar. Então eles poderiam curar cegos, poderiam curar aleijados, poderiam curar leprosos, poderiam expulsar demônios, poderiam ressuscitar mortos. Jesus deu poder para cada um dos 12 apóstolos. Olha aí. Vamos ver aí, ó. Para quantos ele deu? Olha o verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Primeira dupla. Segunda dupla, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Segunda dupla. Terceira, Filipe e Bartolomeu. E Bartolomeu é a mesma coisa que Natanael. Terceira dupla. Depois, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, Judas foi colocado numa dupla missionária.
Você já parou para pensar que Judas chegou a curar alguém? Você já parou para imaginar que Judas chegou a pregar o Evangelho? Ou que ele chegou a colocar a mão nos olhos de uma pessoa e essa pessoa voltou a enxergar? Judas recebeu o poder de curar. Os mesmos poderes que Jesus tinha, Jesus concedeu de graça para cada um dos apóstolos, inclusive para Judas. Então, isso, gente, é uma demonstração da graça de Deus. Jesus deu essa posição de privilégio, esses poderes para Judas, para ele perceber que ele estava incluído nos 12, certo? Agora, gente, tem mais alguns detalhes aqui nessa história. Por mais que Jesus amasse Judas e desse chances, desse oportunidades para ele, a cada demonstração de amor de Jesus por Judas, mais o ódio dele aumentava. Sabe por quê? Você lembra que os discípulos viviam discutindo para ver quem era o maior? Viviam discutindo para ver quem era o melhor, quem é que ia ter posição de destaque. Sabe quem é que causava essas discussões? Judas, ele estava insatisfeito com Jesus e ele queria fazer com que os discípulos também ficassem. Então, aqueles momentos que os discípulos viviam naquelas brigas, naquelas picuinhas, naquelas discussões, era Judas que causava ali a discórdia. Ele dizia: ei, você está vendo que o mestre não está fazendo nada? Esses anos tudinho ele não está se mobilizando, não está organizando nenhuma revolta. Que Messias é esse que a gente está seguindo? Então Judas começou a espalhar a sementinha da discórdia ali no meio dos discípulos. E era por isso que os discípulos viviam discutindo. Porque perceba que o mesmo que Satanás fez lá no céu, Satanás quer que cada pessoa faça também. Lúcifer lá no céu enganou dessa parte dos anjos para colocar isso contra Deus. Então o mesmo comportamento de Lúcifer ele quer imprimir na vida de cada pessoa. Quer que essa pessoa fique satisfeita com Deus e leve outras pessoas também a serem assim. Então, gente, isso é uma coisa muito séria. E um outro detalhe, deixa eu ver aqui. Um outro detalhe aqui, uma coisa bem interessante que tem nesse outro slide, é que a verdade, quando não santifica, ela endurece. Isso aqui é uma coisa muito importante. Você já ouviu dizer que o mesmo sol, ele derrete a cera e ele endurece o barro. A cera é derretida pelo sol e o barro é endurecido pelo sol. Então, a graça de Deus, o amor de Deus, em alguns corações, quebra a pessoa todinha, transforma a pessoa se rende ali ao amor de Deus, a pessoa é totalmente convertida. Mas em alguns casos, por mais que Deus derrame seu amor, a pessoa vai ficando cada vez mais dura. Vocês se lembram do caso do faraó, né? Na escola sabatina a gente vive falando sobre o faraó. A Bíblia diz lá em Êxodo que Deus endureceu o coração do faraó. Aí muita gente pensa: vixe, por que Deus endureceu o coração do faraó se Deus queria que o faraó libertasse o povo? Mas sabe por que o faraó ficava com o coração duro? Por que o texto fala desse jeito? Porque toda vez que vinha a praga e a praga começava a assolar o reino, aí o faraó chamava Moisés: Moisés, peça para o seu Deus tirar a praga. E aí Moisés falava com Deus tirava a praga. Aí Moisés perguntava: e aí, vai libertar? Por nada? Pode deixar esse povo ficar escravo aí para sempre. Aí vinha outra praga. Aí do mesmo jeito, peça ao seu Deus para tirar. Aí Deus tirava e o faraó, entendeu? Então, toda vez que Deus tirava a praga, era um ato de misericórdia. E cada ato de misericórdia de Deus, indiretamente, fazia com que o faraó ficasse mais duro. Não é a vontade de Deus que o faraó ficasse, mas é porque é a dureza do coração do ser humano que vai aumentando. Ele ignora toda a demonstração de graça que Deus faz. Então, gente, esse é o problema. E tem outro detalhe. Na lição também, no Zoom, eu já comentei aqui algumas vezes, que a gente sempre diz assim: eu queria muito ter vivido no tempo de Jesus. Se eu tivesse vivido naquela época, eu não sairia perto dele de jeito nenhum. Eu nunca iria trair ele, eu nunca ia abandonar ele. Hoje a gente não vê Jesus, a gente vive com vontade de ver o rosto dele, e pensar: como era privilegiado o povo daquela época, que via Jesus, que abraçava, que tocava ele e tal.
Se eu tivesse naquela época, eu nunca sairia perto dele. Mas aí vocês estão vendo, né? Aqueles homens ficaram com ele durante 3 anos e meio e só ficou um com ele até a morte. Todos os outros fugiram, um negou e o outro traiu. Gente, às vezes a gente pensa assim, que estar na presença de Deus é a garantia que nós estamos convertidos, que nós estamos salvos. Mas isso não é verdade. Não é estar na presença de Deus que faz com que a gente seja santificado. É Deus estando dentro de nós. Sabia disso? Quer ver um outro exemplo da Bíblia, dessa mesma realidade? Lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu o monte, Moisés levou Arão, Josué e os 2 filhos de Arão e outros homens. Quando eles chegaram lá em cima, Deus desceu no monte, colocou os pés em cima do monte e aqueles homens comeram e beberam ali, sentados nos pés de Deus. Imagine a honra de você estar comendo na presença de Deus, ali sentado nos pés de Deus. Você está vendo literalmente Deus ali com os pés em cima da montanha. Aí você pensa, depois dessa noite, aí é um piquenique dos sonhos. Você comer ali, fazer um piquenique com Deus em cima da montanha. Aí você pensa, não, então esses homens que subiram lá no monte, que comeram junto com Deus, eles nunca mais vão pecar na vida. Pronto, esses homens aí estão com o pé na glória, porque como é que eles vão ter vontade de pecar, sendo que eles tiveram um momento junto com Deus, comendo junto com Deus? Aí o que aconteceu? Assim que eles desceram da montanha, o que Arão fez? Fez o bezerro de ouro. Passou um tempo depois, os 2 filhos de Arão levaram o fogo estranho para o santuário e também morreram. Então, o fato de você estar sempre na igreja, o fato de você estar sempre na presença de Deus, não quer dizer que seu coração está convertido. Porque Judas passou 3 anos e meio dormindo e acordando com Jesus. E deu o que deu. Jesus precisa estar dentro do seu coração e não apenas perto de você. Ele precisa estar dentro da sua vida para que assim a sua vida possa fazer a diferença. Amém? Então, essa é a realidade. Então, vamos seguir aqui. Judas chegou a amar Jesus, mas ele era vítima da ganância e das riquezas. Aí surge uma discussão. Tem gente que diz assim, tem gente que diz que Judas era inocente. Sabe que tem gente que define Judas? Tem gente que diz, Judas só fez o que ele tinha que fazer. Ele só cumpriu o que estava no escrito, o que estava no roteiro. Mas, gente, na Paixão de Cristo, é como uma peça de teatro. Tinha os papéis, por exemplo, tem que ter alguém para atrair Jesus, tinha que ter alguém para condenar Jesus, tinha que ter alguém para açoitá-lo. Tinha os papéis, mas não estava dizendo em nenhum lugar que fulano de tal tinha que cumprir aquela função. Está profetizado que Judas Iscariotes vai ser o traidor. Não. A Bíblia nunca prometeu, a Bíblia nunca profetizou que fulano X, fulano de tal, iria cumprir aquele papel. Então, se Judas tivesse arrependido, outra pessoa teria traído Jesus e Judas estaria salvo. Se Pilatos tivesse arrependido, outra pessoa teria condenado Jesus e Pilatos estaria salvo. Se os romanos tivessem se emocionado, tivessem arrependido, outras pessoas teriam açoitado Jesus e crucificado ele, e eles estariam livres dessa culpa. Então, o propósito de Deus, o plano de Deus era que Jesus ia ser torturado, que Jesus ia morrer, e cada personagem da história da Paixão de Cristo teve a chance de se arrepender, certo? Teve a chance de mudar. O que aconteceu é que a dureza do coração deles foi tão grande que eles foram até o fim e não se comoveram em nenhum momento. Então a culpa de Judas permanece e de cada personagem da paixão também permanece. Eles foram responsáveis pelo destino que eles tiveram, certo? Então, olha, consistentemente e constantemente Judas rejeitou a oferta divina e ele seguiu a sua própria agenda, os seus próprios planos, certo? Então ninguém forçou Judas a nada. Ninguém forçou Judas a nada. Ninguém obrigou Judas a ser o traidor. Ele decidiu alimentar aquele sentimento do coração, certo? Então suas escolhas determinaram a sua trajetória e trágico desfecho.
Ele deixou Satanás dominar o seu coração. Agora, gente, vocês todos sabem que série é essa? Mendelssohn Filho. Essa cena aí, a Bíblia não conta, mas ele ilustra mais ou menos. Deixa eu botar aqui. O João guardou. Essa cena aí a Bíblia não conta, mas a gente pode imaginar que esse diálogo pode ter existido. Um diálogo de Jesus e Judas. Certo? Vamos entender um pouco aí a relação deles dois com esse diálogo dessa cena. Milagre, apaga esse no meio. Aí, Felipe, você dá um zoom com o controle. Shalom? Judas, eu espero não estar interrompendo nada. É um momento ruim. Não sabia que estava aqui, mas eu queria falar com o senhor. O João guardou o meu segredo. Gostaria de sentar? Sim. Gostaria muito, obrigado. Por favor. Bom, então nós chegamos a um momento crítico. Já tivemos tantos. Todo o Israel está reunido em um só lugar, pronto para coroá-lo rei. A sua popularidade entre eles nunca foi tão grande, e Roma está imóvel, esperando que tudo isso passe. E pode até ficar encantado com o que disse sobre impostos. Entendo. Mas vai ser fácil para os seus adversários no tempo usarem como arma o assunto dos impostos e espalharem a discórdia entre as pessoas como doença. E tudo vai se deteriorar rápido. A janela de oportunidade está se fechando. Enquanto a gente conversa, Parece que você tem algumas ideias. puxam cada um por um motivo. Eu já fui um homem de negócios e eu sou experiente em persuadir as pessoas. Então eu vejo quando o negócio está prestes a ser fechado ou cair por terra. É o fio da navalha. Então quer dizer que, usando a sua linguagem por enquanto, qual é o negócio que você está propondo que eu feche? Reivindicar o seu direito inato. O Senhor é o Messias, o filho de Davi. E as pessoas têm tanta fé que cantam canções em seu nome. É chegada a hora. E se eu não fizer essa coisa grande que você imaginou que eu deveria fazer agora? Ainda vai acreditar? É claro que eu vou. Então por que você está sugerindo que sabe melhor do que eu qual deve ser o melhor passo a ser dado? Eu confio no Senhor. O Senhor confia em mim. Que tipo de pergunta é essa? Acredita que eu tenho algo a oferecer ao mundo, não é? Acredito. Então por que você não segue o meu conselho? Eu não estou aqui para ajudar você. Nunca pedi conselhos para você. E para que eu estou aqui então? Se eu não sou útil para seu reino, então eu não sou nada. Você tem uma escolha para fazer, Judas. Eu estou ouvindo. A quem você pertence? Quem tem o seu coração? Eu quero ele. E ele já me pertenceu. Você me seguiu de bom grado. E eu quero continuar. Não tem nada que eu queira mais do que isso. Então eu vou orar por você. Mas por enquanto,
Por favor, me deixe em paz. Mas, mestre, eu... Por favor. Obrigado pelo seu tempo, mestre. Então, doía muito para Jesus perder Judas, porque Judas era um dos 12. Jesus considerava Judas da mesma maneira que considerava os outros. Só que Judas, ele queria, Judas ele queria dar sugestões. Judas ele queria apresentar para Jesus qual era o melhor passo a seguir. Judas queria que Jesus seguisse o plano dele e ficava indignado por que Jesus parecia demorar tanto. Por que Jesus parecia não corresponder à expectativa dele. Então, com o tempo, Judas permitiu que Satanás entrasse no seu coração. E aí, gente, de acordo com os evangelhos, quanto é que Judas coloca em prática o plano da traição? Em que momento Judas começa a colocar em prática o plano da traição? Vamos agora para o Evangelho de João. João capítulo 12. Para uma pessoa magoada, para uma pessoa ressentida, basta uma gota d'água, basta uma coisinha para ele se rebelar de vez. Então, o Espírito de Profecia diz que Judas foi ficando tão impaciente que ele decidiu dar um prazo. Eu vou dar um tempo de espera. Se depois disso aqui Jesus não corresponder, aí eu vou me ligar, eu vou apressar ele, vou colocar em prática um plano para fazer ele pegar no tranco. E aí a gota d'água que fez Judas se revoltar contra Jesus foi esse episódio aqui, que está em João 12. Diz assim, João 12, vamos ver do verso 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Vocês lembram dessa história aqui? Essa Maria provavelmente foi a mesma Maria que Jesus expulsou os 7 demônios dela. Então isso aqui foi uma demonstração de gratidão, de que ela se sentia perdoada, de que ela se sentia restaurada por Jesus. Qualquer pessoa vendo uma cena dessa ia comemorar, ia se alegrar, iria vibrar, com esse gesto de Maria. Mas quando uma pessoa está com Satanás no coração, por mais que aconteça uma cerimônia bonita, por mais que aconteça uma demonstração como essa, a pessoa só pensa no negativo. Às vezes tem gente que quando tem um batismo a pessoa não comemora, não aplaude, não vibra, porque no coração dela está morando aquele que morava no coração de Judas. E qual foi a reação de Judas? Ele nunca fala. Você vê que nos evangelhos ele nunca diz nada. As falas que tem de Judas são poucas e são desse jeito aqui, Mas Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido
por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Ou seja, já está desperdiçando esse perfume. Ela poderia ter investido isso, poderia ter usado uma ação de filantropia. Por que ela está derramando o perfume aos seus pés? Ele desconsiderou todo o contexto, toda a salvação daquela mulher, tudo que Jesus tinha feito por ela, e focou apenas na perda financeira. Agora, ele disse isso porque ele gostava dos pobres, porque ele era uma pessoa solidária, porque ele era uma pessoa... João, ele é o evangelista fofoqueiro, porque ele fala o que a pessoa está sentindo por trás. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele é ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Tem outra coisa aí. Eu disse a vocês que Jesus, ele usou de todas as formas para alcançar o coração de Judas. Deu várias demonstrações de amor. Uma demonstração de amor grande que Jesus teve por Judas foi, mesmo sabendo que Judas era ladrão, que Judas tinha aquele coração ganancioso, era desonesto, Jesus confiou a tesouraria do grupo para Judas. Como é que Judas poderia pensar assim? Esse meu mestre é meio burro, né? Porque se ele lê os pensamentos do povo, ele sabe que eu sou ladrão. Então por que ele está me dando a bolsa? Por que ele está deixando a tesouraria do grupo comigo? Então Judas pode ter pensado isso. Ele também pode ter ficado mais encafifado ainda. Somado a tudo que ele tinha visto de Jesus, isso também mexeu com ele. Por que Jesus confiou isso para mim? Então, tem um ditado que diz assim: mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Certo? Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Não é para você afastar os seus inimigos, traga eles para perto. Então, Jesus colocou Judas no seu ciclo mais pessoal e deu a ele uma responsabilidade para ele se sentir útil, para ele não ter desculpas de que Jesus privilegiava os outros e não ligava para ele, para ele se converter. Só que esse ato de bondade de Jesus fez com que Judas se envaidecesse ainda mais. Ele ficou pensando: provavelmente Jesus me deu a bolsa, além dele não ser inteligente, é porque eu sou o único aqui que estudou. Todos esses outros discípulos aqui são tudo burro e eu sou muito inteligente. Então eu sou o único que merece ser o tesoureiro. Então, todas as demonstrações de amor de Jesus foram ignoradas por Judas. Agora, gente, nós vamos aí. Sim, depois desse episódio aqui, isso foi a gota d'água. Judas agora se revoltou e na quinta-feira da Semana Santa, Judas agora foi se encontrar com os fariseus. E Judas, ele agora ofereceu aos fariseus a oportunidade de sair do local onde eles podiam encontrar Jesus. Quer ver? Olha aí. Você está aí em João? Vamos ver em Mateus 26. Depois desse episódio de Maria, Judas agora, ele tomou uma decisão e ele correu atrás agora dos sacerdotes. Olha aí, Mateus 26, verso 14 ao 16. Diz assim, Mateus 26, do 14 ao 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? Mateus 26, 15. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Vejam, os sacerdotes, eles não procuraram algum discípulo que tivesse ali mais dissidente. Eles não precisaram procurar um discípulo que tivesse satisfeito. Eles não pegaram Judas no canto e se ameaçaram: olha, ou você entrega o seu mestre ou ele mata a sua família. Não teve isso. Judas, ele foi de livre e espontânea vontade procurar os sacerdotes para atrair Jesus. Olha o nível que Satanás levou ele.
Então, gente, esse foi o grande problema. Judas é que foi atrás, mas ainda assim Judas ainda tinha chance de se arrepender. Até esse momento aqui, Judas ainda tinha chance. E na Santa Ceia, Jesus deu ali 3 oportunidades para Judas se arrepender, as 3 últimas chances da vida de Judas. Agora nós vamos lá para João de novo. Vamos lá para o livro de João, capítulo 13. Evangelho de João, não é as cartinhas de João. João, capítulo 13. Vocês vão ver agora as 3 últimas chances que Judas recebeu. Gente, Deus tem uma estratégia para alcançar uma pessoa dura. E essa estratégia eu gosto de ilustrar com a história de Nabucodonosor. Se você pegar Daniel 1, 2, 3 e 4, são as 4 estratégias de Deus para alcançar uma pessoa. A primeira estratégia é usar o testemunho de outras pessoas ao redor. Quando a pessoa é duro, Deus usa o exemplo de outras pessoas. Se isso não funciona, Deus usa a segunda estratégia, que é enviar um sonho. João 13. É enviar um sonho, uma revelação. A pessoa se lembra de uma música, a pessoa se lembra de um verso, a pessoa se lembra de um lugar onde ela ia. Então Deus fala com ela na mente, dando alguma lembrança, algum sonho, alguma visão. A terceira estratégia é algum livramento. Deus livra a pessoa de um acidente, livra a pessoa de uma doença terminal, e aí a pessoa se converte. Caso a pessoa ainda não se converta, aí vem a quarta estratégia, que é a que Deus não gosta de usar, que é permitir que a pessoa passe por uma crise ou uma coisa muito grave, quando a pessoa chega no fundo do poço. Eu estou usando essas 4 estratégias, usando Daniel 1, 2, 3 e 4. Quando Nabucodonosor viu os jovens, depois o sonho da estátua, depois o livramento da fornalha, e no 4º capítulo, quando Nabucodonosor virou bicho, para ele poder aprender a reconhecer Deus. Então Deus, ele usa todas as estratégias para fazer você voltar para Ele. Ele usa todos os meios, mas a decisão é da pessoa. Ele não vai forçar você, mas ele vai tentar de todas as formas. E olha as tentativas que ele fez com Judas. Olha aí. A primeira coisa que Jesus fez já era suficiente para cortar o coração. João 13, João capítulo 13, verso 2. Lembre-se que o Evangelho de João ele é bem interessante, porque João ele fala o que está por trás da motivação dos personagens. Olha aí. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, ou seja, sabendo todo esse contexto, Jesus sabendo de tudo isso, olha a atitude que Jesus teve. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Por que esse ato de Jesus escandalizou os discípulos? Porque de quem era o dever de lavar os pés numa ceia, num jantar? Dos convidados de uma cerimônia. De quem era a obrigação de lavar os pés? Dos empregados, dos servos. Então Jesus era o mestre e ele agora se rebaixou à condição de servo para lavar os pés dos discípulos. Agora pense no seguinte: os discípulos já tinham pisado na bola várias vezes com Jesus, já mostraram que não acreditavam nele, já mostraram que ele não lembrava de nada que Jesus dizia. Então já era para Jesus estar estressado e não querer fazer nada para os discípulos, considerando tudo que tinha acontecido. Só que na mente de Jesus visualizava o que já tinha acontecido e o que estava para acontecer. Então olha só, Jesus estava lavando os pés das pessoas que ele sabia que naquela mesma noite ia todo mundo fugir e deixar ele sozinho, ia todo mundo abandonar ele e deixar ele lá apanhando e sofrendo na mão dos romanos. Então Jesus estava lavando os pés dos homens que ele sabia que um ia negar, o outro ia trair e todo mundo ia deixar ele, todo mundo ia abandonar. Olha aí, nunca uma pessoa amou tanto
alguém que o traiu como Jesus. E Jesus lavou os pés de Pedro e Jesus lavou os pés de Judas. Agora olha o nível de psicopatia de Judas. Você tirar suas sandálias, levantar seus pés e deixar Jesus lavar bem devagarzinho os seus pés, sem sentir nada no seu coração, sem sentir nenhum peso na consciência, sem sentir nenhuma comoção, nenhuma lágrima desce. Ele fica ali indiferente e não sente absolutamente nada. Qualquer pessoa que tivesse com alguma coisa contra Jesus, nesse momento já teria se desmanchado. Mas Judas permaneceu ali sem sentir nada. E aí, Jesus agora usa a segunda estratégia. Já que essa não funcionou, já que Judas não se comoveu com isso, olha o verso 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Agora Jesus rasgou. Agora o cerco está se fechando. Agora Jesus diz: pronto, gente, agora não é possível. Um de vocês vai me trair. Então agora Judas ficou sabendo. Agora o mestre sabe que eu vou trair ele. Não é melhor eu falar aqui em particular, pedir perdão, me arrepender e resolver essa situação? Então Jesus anunciou isso para que Judas se tocasse e se arrependesse naquele momento. E aí os discípulos começaram a se acusar, começaram a apontar: quem será? Quem é que vai trair? Aí, gente, um detalhe: quando a gente assiste os filmes, quando a gente assiste os desenhos, toda a vida a representação é que Judas tinha uma cara de suspeito. Todos os discípulos tinham aquela cara de bonzinho e Judas já tinha aquela cara de gente ruim, né? Usava vermelho, tinha aquela cara assim bem carrancuda, né? Mas na vida real, na história real, Judas era o que menos parecia que ia ser o traidor. Todo mundo dizia: não, quem vai trair acho que é Tiago. Não, quem acha que quem vai trair é Filipe. Não, você não. Quem acha que quem vai trair é fulano de tal. Mas ninguém apontava Judas. Judas era o que menos tinha aparência de que seria o traidor. Ninguém suspeitava, ninguém imaginava que o tesoureiro do grupo, o mais inteligente, o mais capacitado. É de onde vem, né? Pois é. Então, Judas era a pessoa mais provável para isso. E aí, gente, agora Jesus vai dar a última dose de misericórdia. Ele vai estender pela última vez a sua mão para Judas ser perdoado, para Judas aproveitar. Agora, gente, vou passar uma segunda cena aqui. Essa cena aqui vai mostrar agora qual foi a última atitude de Jesus com relação a Judas. Certo? Depois que ele anunciou que ia ser o traidor, agora para cá Deus, puxa. Todos. Eu também. Vou voltar aqui porque Senhor, quem é? Eu também. estava acusando um aí já. No texto diz, Jesus disse assim: é aquele a quem eu devo uma olhada. Você não precisa mais ficar. Judas, Ele já trai você.
irmão. Seja o que for fazer, faça rápido. Então, gente, essa aí foi a última dose de misericórdia. Por quê? Quem aqui é mãe de filho pequeno sabe que você não dá uma bolacha inteira na boca da criança. Você desmancha, você quebra em pedacinhos, você molha a bolacha para que a criança possa comer com mais facilidade. O que Jesus fez aí é o que se faz com uma criança pequena. Então é como Jesus fez assim: você é meu bebê, você é a minha criança. Você não precisa continuar fazendo isso. Você não precisa continuar fazendo. Você pode mudar. Eu estou dando esse pedaço de pão molhado com uma última dose de misericórdia. Então, gente, Judas, o que aconteceu quando Jesus deu isso para Judas? Quando Jesus fez isso? Olha o verso 27. Então, e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Agora não tinha mais volta. Agora a decisão que Judas tomou, agora ele ia levar até o fim. O pecado imperdoável, gente, é uma realidade. Quando a gente cala a voz do Espírito Santo, não tem mais retorno. O Espírito Santo apela com a gente a vida toda. Ele insiste com a gente de todas as maneiras, ele fazendo tudo isso que eu disse, tudo isso que Jesus fez. Mas chega um momento em que você se coloca fora do alcance da graça de Deus. Não é que Deus agora se afastou e que Deus agora não quer mais contato com você, porque você decidiu se isolar, ficar longe dele. E quando isso acontece, você pode ouvir o sermão mais emocionante do mundo, você pode ouvir a música mais tocante que possa existir, você pode receber um pedaço de pão molhado da mão de Jesus e você não vai sentir nada. Seu coração vai estar duro, você não vai sentir mais nada que possa fazer você mudar. Talvez o ponto fraco da graça de Deus, se posso dizer que existe um ponto fraco, é que a graça ela pode ser rejeitada. A graça de Deus ela é poderosa, ela transforma vidas, ela muda os corações, mas ela tem a possibilidade de ser rejeitada. A pessoa pode escolher não ser transformada. Talvez a coisa que mais corre o coração de Deus é Ele oferecer a salvação para quem deseja se perder. É Ele dar a vida eterna para quem deseja o mundo. Mas, gente, nosso coração não precisa ser igual ao de Judas. E eu acredito que nenhum aqui chegou nesse estágio ainda. Nenhum aqui chegou nesse lugar que Judas se encontrou. Todo mundo aqui ainda tem um coração sensível. Todo mundo aqui ainda tem a mente que Deus pode alcançar. Então, como a Bíblia diz, esse tempo que se chama hoje é o tempo de você se dobrar ao Espírito Santo, se colocar diante dos pés dele, enquanto seu coração ainda pode ser transformado. Porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão ficando cada vez mais duras, mais a gente vai ficando duro. Então, se a gente não se dobrar hoje, se a gente não se humilhar hoje, se a gente não reconhecer o sacrifício dele hoje, talvez amanhã seja tarde demais. Então, gente, agora vamos ouvir um louvor. E se esse louvor for a sua decisão, se você reconhece o que Jesus fez por você, vamos ficando em pé e vamos louvar a Deus com essa música.
Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Teu amor não se cansa de nós, que o Senhor continua correndo atrás de nós, assim como o Senhor correu atrás de Adão, assim como o Senhor correu atrás do filho pródigo, o Senhor renova as Suas misericórdias sobre nós todas as manhãs. Nós não merecemos, nós sempre fazemos por onde magoar o Teu coração, cada pecado nosso nós crucificamos o Senhor novamente, mas nos ajuda, Senhor, o mais rápido possível, antes seja tarde demais, que nós possamos nos render totalmente a esse amor incomensurável, que a gente não se coloque longe do alcance da Tua graça, que a gente não se coloque longe do guarda-chuva do Teu amor, que nós possamos ser transformados hoje. Não nos deixe, Senhor, cair nesse mesmo erro de Judas. Não deixe, Senhor, que a ganância, não deixe que a ambição ou a inveja consuma o nosso coração. Que nós possamos estar aqui, Senhor, de forma sincera e não de fachada, não fingimento. Nos ajuda, Senhor, a não apenas estar na Tua presença, mas para que o Senhor esteja dentro de nós. Por favor, Senhor, nos ajuda novamente aqui a renovar o nosso compromisso de sermos seguidores Teus, e que possamos Te seguir em todos os passos. Assim como João foi até a cruz, nós possamos Te seguir até a cruz e até o dia da Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar vocês para toda noite vocês continuarem vindo. Essa Semana Santa está só começando. Toda noite nós teremos um personagem novo para ser estudado. Então, eu conto com a presença de vocês aqui toda noite.